Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei em que momento do dia de vocês, ou boa madrugada, né? Não sei em que momento do dia de vocês vão estar assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a primeira temática contemporânea em psicologia social da disciplina, que são as relações étnico-raciais. E eu tenho a alegria, né, nesse dia literalmente cinzento, né, porque chove em Porto Alegre, e também recebemos a notícia da nomeação do reitor, né, então acho que é um momento de fato de luta e que faz sentido falar dessa temática, né, no dia de hoje, ainda mais dentro do contexto da nossa universidade. Então, para falar sobre as relações étnico-raciais, eu tenho a alegria de contar com a colaboração e com o tempo precioso, né, da Luciana Rodrigues, que é minha colega, né, do Departamento de Psicologia Social e Institucional. Ela é professora adjunta. A Luciana é mãe, ela integra o coletivo AIA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Raça, Etnia e Gênero da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a professora Luciana, ela tem desenvolvido pesquisas e extensão nas áreas de políticas públicas e relações raciais, cidadania, produção de subjetividades e práticas antirracistas. Então, é de fato com muita alegria que eu faço, né, que eu fiz esse convite, que eu estou aqui hoje gravando, porque o modo remoto de ensino, né, que a gente está vivendo, ele também, ao mesmo tempo que ele nos afasta, ele tem nos oportunizado alguns encontros que talvez no presencial a gente não faria isso, né? Então, a gente está fazendo essas gravações também como um registro desse momento que a gente está vivendo. Quero, então, já de antemão agradecer muito a tua disponibilidade, Lu, por estar aqui, né, tendo esse momento aqui com a gente. E depois também te apresenta melhor, né, da forma como tu quiser, mas eu já passo a palavra para ti com um primeiro ponto, né, comentário, questão, né, para tu já poder desenvolver, que é a própria noção, o tema, né, como ele está escrito no nosso programa, que são as relações étnico-raciais. Parece que existe uma naturalização em relação ao entendimento desse termo, né? Relações étnico-raciais, as pessoas já partem do pressuposto de que todo mundo entende o que isso significa, né? Então, eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho, né, sobre o teu entendimento desse significado ou desses significados, né, que podem ser atribuídos a essa expressão. Eu agradeço Então, muito o convite. Acho que né, o que tu falou assim antes de que o ensino remoto emergencial tem várias questões problemáticas, né? Não, enfim, a gente precisou passar por ele, né? Está precisando passar por ele, mas ao mesmo tempo também oportuniza alguns encontros que talvez, né, a gente não teria, né, em outro momento. Então, obrigado pelo convite, né? Espero que quem esteja nos assistindo esteja bem, né? Que quando assista esse vídeo, né, o vídeo possa encontrar, né, os estudantes bem, né? É bem interessante e importante essa questão que tu traz, né, da naturalização, né, porque a gente está sempre operando com as ideias, noções, enfim, como se a gente soubesse, né, exatamente, né, o que elas significam. E quando a gente vai olhar, né, de uma forma mais cuidadosa para isso e se perguntar, bom, o que exatamente isso quer dizer, né, às vezes a gente se dá conta do quanto a gente nunca tinha parado para fazer esse questionamento, né. A questão das relações étnico-raciais, elas não é por acaso, né? Poderia ser, a gente podia estar falando de questões étnico-raciais, assim como a gente fala de questões sociais, mas o termo relações ele é bem importante porque se a gente for, quando a gente fala de relações étnico-raciais, é bem importante a gente poder se remeter às heranças que a gente carrega, né, no nosso contemporâneo e que vem do tempo da colonização, né? Porque a questão a ideia e a noção de raça, tal qual a gente opera hoje, né, nessa ideia de que existem seres humanos em uma determinada categoria que são superiores a outros seres humanos, né,
essa ideia de distinção racial, ela vem do período colonial, né? Isso se funda, né? Essa noção, ela é produzida no encontro dos povos europeus quando chegam, né, na América, na África. Então, e que vai se produzir isso, né? E as civilizações europeias que chegaram aqui, elas vão se, né, nesse encontro, se autodeclararem superiores, né? E é por isso que é bem importante essa ideia de relação, porque isso se funda, né, essa perspectiva de entendimento do que é humano, o mais humano do que outro humano, né, ele se funda na relação entre essa diferença, né, desses povos, né, que habitavam, né, no que hoje a gente chama de sul global e dos povos do norte que chegaram aqui. Então, é bem importante a gente olhar para isso, porque é sim na relação, né, que isso se funda, e é nas relações, né, que a gente vai se estabelecendo ao longo da história, né, da Constituição, né, falando do território brasileiro, enfim, né, dessa Constituição do Brasil enquanto nação, que, né, na prática e nas relações que a gente vai perpetuando essa noção de distinção racial e de racismo, né, porque essa relação que a gente tem que produz o racismo ao longo da história do nosso país, ela se funda na ideia de que existe alguém superior e alguém inferior, então a gente está sempre operando nessa dicotomia, né, de que existem pessoas, né, que são, enfim, estão dentro de uma ideia do que é normal, do que é saudável, do que é bonito, do que é civilizado, do que é produção de conhecimento, do que é ser alguém, né, com educação. E no contrário disso é sempre aquilo que está, né, no lado oposto, e que nessa perspectiva de distinção racial está sempre operando, né, negros de um lado, brancos de outro, né, negros e indígenas, né, pegando o nosso contexto brasileiro. Então a superioridade né, do termo que se tem usado, que é da supremacia branca, ela se funda aí, né, nessa relação entre, né, diferentes povos, diferentes culturas, diferentes corpos. Então, nesse sentido, é bem importante pensar relações, né? Uhum. E aí tem agora me veio um comentário que não estava previsto, né? Eu vou discutindo e eu vou pensando em outras coisas. Ele também é um recorte muito, tem aí um marcador importante, né? Que está no grupo que tu faz parte, né? No coletivo que tu faz parte, que é a questão do gênero, né? Porque enquanto tu falava, eu fiquei pensando, né? Existe socialmente, historicamente, um abismo enorme entre eu e tu, né? Eu sou um homem branco, tu é uma mulher negra, né? Então esses marcadores, né? Eles nos distanciam como se nós fôssemos o conceito, a noção de raça como uma invenção, né? Moderna, inclusive essa invenção, né, de raça, para poder pensar e classificar os seres humanos como se eles fossem de espécies distintas, né? A própria ideia de raça muito relacionada à ideia de uma espécie, né, como se fosse... Sim, porque a gente tem né, se a gente for olhar para autores que têm trabalhado com a noção de modernidade e colonialidade, né, a gente já para a escolarização, pelo menos, né, na minha experiência escolar foi assim, de que a modernidade ela vem como um avanço, ela é o progresso, né, e tudo aquilo que é entendido como não civilizado fica para trás, e na verdade o que esses autores e autoras, né, que trabalham com a noção de modernidade e colonialidade vão mostrar é que a modernidade só é possível, né, ao mesmo tempo que se produz a colonialidade, que se produz aquilo que é subalterno, né, que se posicionam os sujeitos num lugar de inferioridade, de exploração, de dominação, né, daquilo que é subhumano, né, que ainda não evoluiu. Então a modernidade e a colonialidade, elas andam juntas, né, então ao mesmo tempo que né, e isso está ligado à ideia de superioridade de uma raça de um lado e inferioridade do outro. Essas coisas elas se constituem juntos, né? E isso é bem importante da gente entender. Né? Eu poderia supor a partir disso, Lu, que os estudos decoloniais, por exemplo, eles são parte de uma desconstrução dessa história da modernidade ou de problematização dessa história da modernidade. Acho que sim, é toda uma tentativa, né, de poder mostrar que o que foi instaurado como história da modernidade, ela é uma versão, né, que coloca em invisibilidade outras, né, histórias, outros sujeitos, outras culturas, outros modos de estar,
né, experienciando a vida, né, e as relações comunitárias, modos de estar no mundo, de modo geral. Assim, né? Então, acho que sim, a gente poderia dizer que sim, que é a possibilidade, porque é a possibilidade que a gente tem de poder problematizar, né, essa noção que nos foi apresentada e dada como natural, né, porque é isso, assim, a gente tem uma ideia de progresso, né, de que ela é sustentada em um lugar muito específico do mundo, que é a Europa, né, a Europa e hoje os Estados Unidos, né, tudo aquilo que a gente tem como padrão e referência está sustentado, né, em algo que se diz universal, mas que na verdade é bastante provinciano, né, que é o modo de vida hegemônico que se produziu, né, nas civilizações europeias, e aí não é a civilização europeia como um todo, mas de alguns países, né, se a gente for pensar a partir da colonização, Portugal, Espanha, Holanda, enfim, esses países que, né, saíram, né, na chamada conquista, assim, do Novo Mundo, e que produziram uma série de violências para sustentar esse padrão, né, de existência como algo que é hegemônico, né, que está dentro de uma ideia de progresso, e que tudo isso, né, é uma produção a partir dessa relação modernidade e colonialidade. Né? Uhum. E aí é isso que tu falou da questão de gênero, antes também é bem importante, a ideia de universal que a gente tem, né, e aí não é uma ideia, às vezes a gente fala isso também pode ficar meio abstrato, né, uma ideia de universal, o que significa isso? Bom, se a gente for olhar, né, para o nosso... enfim, para o nosso campo de estudo, que é na psicologia social, né? Quais os autores que a gente trabalha, qual é, né, quem é que produz, quem é que ganha visibilidade ao produzir conhecimento, né, que a gente passa a olhar como referências, em sua maioria, homens, né, brancos, europeus ou estadunidenses, né, enfim, essa é isso que a gente está chamando de a produção de universal, ela está colocada nas práticas cotidianas que a gente, né, opera no dia a dia, assim. Então, não é algo que está num outro lugar, ele está no nosso cotidiano, né? Então, esse modo da gente poder olhar para as nossas heranças, olhar para a forma como se estruturou, né, as relações desde a colonização, não é algo abstrato que está fora da gente, porque ele conforme constitui, né, as nossas práticas hoje. Dentre essas práticas, a gente poderia destacar aí um pouquinho, tu já falou do racismo, né, que acho que é uma prática que muitas vezes a gente nem se dá conta, né, e não se dá conta porque quem não se dá conta geralmente é o branco, né, é a pessoa branca que não se dá conta dessa prática instaurada e naturalizada do racismo, né? E aí a gente tem alguns termos como racismo institucional e racismo estrutural, enquanto práticas operantes, né, ativas na nossa sociedade. E eu gostaria que tu comentasse um pouquinho, né, sobre o que é, né, o que são esses conceitos, essas noções, essas práticas, né, mais do que conceitos, elas são práticas, né? Sim. Exatamente, são práticas sociais e práticas que estão no nosso cotidiano e nas nossas relações, e que às vezes a gente não se dá conta de que isso significa, que isso está dentro do escopo, né, do que a gente entende por racismo. Assim. Porque essa ideia de, né, a produção de práticas racistas está ligado a essa ideia de que a gente tem uma hierarquia entre diferentes sujeitos, né, e o branco é sempre o que está num lugar de privilégio, é sempre o que é a referência, o padrão, né, e todos os outros giram em torno disso, né, num lugar de subalternização e de inferiorização. Então a gente vai ter isso, né, nas nossas práticas cotidianas, desde coisas... Porque é sempre muito mais simples a gente visualizar uma situação, né, onde o racismo opera, em que é explícito e estereotipado. Por exemplo, sei lá, num jogo de futebol, num estádio, alguém, né, chamar um jogador negro de macaco. Né? Isso logo, né, é entendido, né, como uma prática racista. Mas o racismo ele está operando o tempo inteiro de formas também sutis, né, que é quando, por exemplo, tem o site do Instituto da Mulher Negra, que é o Guelé10, que ele é, né, uma das organizadoras é a Sueli Carneiro, então lá tem uma série de textos onde mostram, por exemplo, né, eu estou referenciando a esse site porque é algo que os alunos podem acessar também, mas não é algo que está só nesses escritos, mas é algo do cotidiano, né, que pessoas negras vivenciam,
né, e esse exemplo muito mais para pessoas negras de pele retinta, que é uma mulher negra de pele retinta tá numa parada de ônibus, né, e uma pessoa branca chegar perto dela e perguntar quanto ela cobra para fazer faxina. E aí tu chega perguntando isso porque tu supõe que aquele corpo, que aquele sujeito, que aquela mulher negra, ela só poderia ser uma empregada doméstica. Porque tu não pergunta o nome, tu não pergunta se tá tudo bem, tu não pergunta o que a pessoa faz, tu já tem esse pressuposto. Então, essa relação, essa forma de uma pessoa branca, né, abordar uma pessoa negra, ela já está dado ali, né, uma relação hierárquica, né, que é, de novo, assim, que a gente herda dessa herança, dessa produção, né, de uma noção de raça que coloca sempre em oposição e hierarquia, né, sujeitos brancos e os sujeitos negros, indígenas e não brancos. Então, essas formas de racismo que estão colocadas nas nossas práticas cotidianas e que muitas vezes, né, as pessoas não conseguem se dar conta. E mesmo quando é nomeado, bom, isso é racismo, isso é uma coisa bem importante de dizer também, a gente precisa nomear as práticas racistas, né? Nomear, porque se a gente não consegue reconhecer que algo existe, a gente também não consegue ter um enfrentamento a isso, né? Vai enfrentar algo que não existe, né? Então, e essas práticas, elas não estão só a nível das relações interpessoais individualizadas, elas estão colocadas também, né, nas práticas institucionais. É por isso que a gente vai falar de racismo institucional, porque, né, quando a gente tem uma série de mecanismos dentro das instituições, né, que não permitem, que, por exemplo, façam com que brancos tenham mais privilégio de acesso a um determinado serviço, né, e, enfim, e a população negra ou indígena não, o que está colocado aí é um racismo institucional. Né, e aí a gente vai pensar, por exemplo, tem várias pessoas que falam, tem que fazer o teste do pescoço, que é olhar para dentro de uma instituição, né, olhar para dentro, enfim, enfim, de um tribunal de justiça, de uma loja, de um banco, e olhar quantas pessoas negras tem lá dentro. Né? Bom, se a gente não tem pessoas negras lá, o que isso significa, né? Significa que as pessoas não têm capacidade de estar nesses lugares, e essa é uma leitura que se faz, e é uma leitura também racista, né? Ou a gente vai olhar para isso e pensar como é que se organizam as relações, quais as condições de possibilidade para que as pessoas negras possam acessar, né, estar nesses espaços. Né? Tudo isso está operando nas nossas práticas cotidianas, né, conformada por essa noção de racismo que a gente tem. Né? E aí está nas nossas relações interpessoais, está nas práticas institucionais, porque o racismo no Brasil é estrutural, porque ele estrutura as nossas relações. Né? Por isso que é muito importante a gente pensar, né, como eu falei antes, nas relações e nas heranças que a gente herda, e essas heranças continuam operando e se atualizando o tempo inteiro, né, até os dias de hoje, desde 1500, né, até agora, e isso funda o nosso país, ele é fundado numa ideia de racismo, né, então não tem como isso não operar em diversas instâncias, né, se a gente considera que o racismo é estrutural. Se ele é estrutural, ele vai estar permeando todas as nossas relações, nos diferentes espaços. E, de alguma maneira, eu fiquei pensando que o racismo institucional ele é mais fácil de nomear e de atacar, entre aspas, ou de combater, né? Porque o racismo estrutural, me parece que ele já coloca o sujeito, desde que ele nasce, numa determinada condição que vai subjetivar ele a partir dessa diferença marcada pela raça. Não é nem a diferença marcada pela raça, é a desigualdade marcada pela raça desde que ele nasce. Né? E me parece que o racismo institucional ele é tão disseminado, tão ramificado nas nossas relações que a gente não percebe. Né? E parece que esse racismo estrutural ele se concretiza nas práticas institucionais, né? No racismo institucional. Não sei se eu estou equivocado, né, mas eu tendo a fazer essa leitura, né. Sim, eu acho que sim, mas ele se concretiza nas práticas institucionais e nas relações interpessoais, assim, porque, né, são níveis diferentes aonde o racismo está operando, porque isso que tu falou, desde, né, vários autores que vão trabalhar dentro da perspectiva da psicologia, né, e das relações étnico-raciais vão falar de que desde a gestação está colocado ali uma diferença, né, para quem
uma diferença que é uma desigualdade, não é uma mera diferença, né? Essa produção de uma relação hierárquica, ela está posta desde a gestação, né, de uma criança negra. E aí a gente vai produzindo, né, essa desigualdade racial ao longo de toda, né, de toda a vida dos sujeitos, porque é isso, assim, tu liga a televisão, tu liga um desenho, claro que hoje isso é um pouco, a visibilidade negra, indígena, enfim, ela está mais presente, né, na mídia, por exemplo, mas, assim, mais presente não significa que tenha uma igualdade, a gente está longe disso ainda, né? Mas é isso, a gente liga a TV, tem um desenho passando, quantos personagens negros está lá, como é que uma criança negra, né, pode se sentir, construir a sua autoestima, né, pensando nas possibilidades que ela tem de inserção na cultura, se ela não tem uma representação, né, daquilo que fala do seu próprio corpo nos espaços da mídia, e não só nos espaços da mídia, né, a mídia é só um exemplo, assim, mas, né, todo o nosso padrão, assim, do que é considerado belo, né, do que é considerado melhor, enfim, ele está sempre ligado à questão da branquitude. Então, essa desigualdade, ela vai constituindo os sujeitos desde sempre, né. E embora tenham avanços, né, Lu, eu fiquei pensando na infância do teu filho e na tua infância, por exemplo, né, se a gente vai pegar a mídia como exemplo, e pegando essa ideia que às vezes é controversa, né, para alguns, que é a ideia de um processo identificatório, né, de ter esses personagens na televisão, né, embora controverso, eu acho que é super importante, né, esse caráter representacional, né, assim como tu tem um professor, né, ou uma professora negra, né, quantos professores negros você teve ao longo da tua vida, né, quantos professores negros existem na universidade, né, e comparando, por exemplo, se pensar na tua infância, e aí se passam um pouquinho mais de 2 décadas, né, entre a tua infância e a infância do teu filho, embora a gente perceba avanços, mas para pensar que são 20 e poucos anos, né, 2 décadas é um avanço muito ínfimo, né, é um avanço muito pequeno, né, se a gente vai pensar na luta diária e cotidiana, né, dos movimentos, né, sociais. Então, acho que tem muito ainda aí para a gente avançar, né. E tem algo que é assim, né, o movimento negro, ele tem tensionado muitos, né, avanços, assim, né, hoje, né, enfim, a gente pode estar na universidade em função de que outros antes de nós vieram e, né, abriram esses caminhos e isso foi, né, com muita luta, assim. E ao mesmo tempo que a gente tem os avanços, a gente tem o tensionamento dos retrocessos sempre, né? A questão das cotas, das ações afirmativas, né? Ela está em jogo de novo, assim, né? A gente tem aí que uma década de transformação em relação a isso, e a gente se vê na iminência de que isso, né, se acabe, assim, porque tá uma série de tensionamentos para que isso, né, não seja mais possível. Então a gente está sempre nesse tensionamento, assim, porque essa, né, o Brasil tem a peculiaridade de negar, né, o racismo, assim, a gente tem, e isso se constitui por um projeto político, assim, né, um projeto político de governo, né, se a gente for pensar. Porque o mito da democracia racial, ele se produz a partir de uma política que tentava colocar a ideia de que a gente vive, né, num país onde todos somos iguais, né, então essa ideia do mito da democracia racial, ele foi colocado, né, em cena como uma versão da história oficial, né, do nosso país, né, e ele segue até hoje, porque para muitas pessoas, quando a gente fala em relações, né, que é necessário pensar sobre as relações étnico-raciais, isso, né, significa racializar, né, todos, inclusive brancos, porque, né, não se faz luta antirracista se os brancos também não se repensarem a partir do lugar, né, de branquitude, de privilégio e da manutenção desse sistema racista, né, que coloca em prática o mito da democracia racial, por exemplo. E a gente teve, né, na década
se não me engano, na década de 30, né, o Abdias Nascimento vai falar nisso no livro dele sobre o genocídio do povo negro, que é a política de branqueamento, assim, né, que foi uma política oficial de governo, tem documentos que falam sobre isso, né, de que se tinha uma política, né, de que a população deveria, né, sofrer um processo de branqueamento, e o branqueamento significa genocídio daqueles que não são brancos, né? E essa perspectiva foi colocada em prática enquanto uma política, né, oficial, mais uma vez, é importante dizer isso, né, uma coisa velada que foi feita assim, né, a gente teve quando teve o primeiro congresso das raças em Londres, eu acho que foi em 1911, ou por volta disso, né, o delegado brasileiro que representava, né, o país nesse congresso, ele levou, né, essa ideia do congresso e falou que a perspectiva que eles tinham com essa proposição de política era de que em 2012 não existiriam mais pessoas negras no Brasil, né? Então isso, né, está colocado na nossa história de uma forma completamente aberta e com um propósito político, né? Então essa política de branqueamento ela vem, e a vinda, né, a abertura do país para imigrantes europeus, né, e asiáticos, ele tem a ver com essa política, né, porque vindo essas pessoas para cá, né, as pessoas iriam, né, se relacionar, e a população, enfim, ia clareando ao longo do tempo. E o grande produto dessa política são, né, o que foi chamado e nomeado como mulatos e mulatas, né, porque é isso, assim, o processo, ele se confirma, né, o processo de branqueamento à medida em que né, as pessoas, essas relações, né, entre brancos e negros que não são relações, digamos assim, sem intencionamento, né, elas vão produzindo essa modificação na cor, efetivamente, das pessoas. Aproveitando, fazendo um gancho com o que tu trouxe da racialização, inclusive das pessoas brancas, né? E que para a gente pensar numa luta antirracista é preciso que as pessoas brancas também repensem o seu lugar, né? E que repensem a sua branquitude, né? Sobre a luta antirracista, né? Eu pensei, venho pensando, né? As pessoas, comentei contigo antes de iniciar a gravação, que no Facebook, Instagram, volta e meia aparecem umas postagens da Angela Davis, com uma fotinho da Angela Davis e uma frase, né, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E mais uma vez me parece que isso vem de um modo naturalizado, né. Eu acho que as pessoas estão entendendo ainda que ser antirracista é não ser racista, né. Então, eu queria que tu comentasse um pouco assim, né, porque tu traz também essa questão que a racialização ela precisa ser pensada para pessoas brancas e pessoas negras, né? E eu acho que é um pouco por aí, eu imagino que seja um pouco por aí a diferença do não ser racista, porque eu posso ser uma pessoa branca não racista, né? Mas no momento em que eu passo a repensar minha branquitude, eu começo aos poucos a me envolver numa luta antirracista, né? Que eu acho que é um processo mais complexo, mas que inicia por esse processo de problematização, né? Então, gostaria que tu comentasse um pouco isso. Eu concordo contigo, eu acho que claro que tem muitas pessoas que têm tentado exercitar, né, práticas antirracistas, pessoas brancas, no caso, mas também tem uma coisa de que, bom, fazer uma postagem, né, numa rede social e não mudar efetivamente a forma, né, não ter transformação nas relações, né, que é isso, assim, a gente, né, para mudar, para ter transformação em relação à desigualdade racial que tem no nosso país, a gente precisa transformar as relações e as nossas relações cotidianas. Assim. Então, por exemplo, uma questão é, se tu tá, né, sei lá, numa roda de conversa onde, né, é constituído basicamente por pessoas brancas e tem uma pessoa negra, e a gente sabe do silenciamento que ocorre, né, efetivamente, assim, em relação a pessoas negras. Se tu é uma pessoa branca que está percebendo isso e tu simplesmente não consegue fazer nada sobre isso, né, tu não consegue intervir nisso, tu não está sendo antirracista, né, muito pelo contrário, está sustentando a manutenção, né, desse sistema de dominação racista que a gente tem, né. Então, esse tipo de, essas práticas, né, onde se uma pessoa branca,
ela tem um lugar, uma possibilidade de ser escutada, que é muito mais possível de acontecer do que uma pessoa negra, bom, tu precisa usar a tua voz, né, para poder, né, dar passagem para que uma pessoa negra possa falar por ela mesma e usar sua própria voz. Né? Porque é isso, tem pessoas que entendem, por exemplo, que diante da questão do silenciamento, né, de um enfrentamento ao silenciamento, elas teriam que dar a voz a outras pessoas. A gente não dá voz para ninguém. Né? A gente pode usar a nossa voz, né, para dizer, olha, a gente precisa, né, ouvir a voz da outra pessoa, mas a gente não dá voz para ninguém. Então, o próprio ato da gente achar que vai dar voz para uma pessoa negra já é uma prática que está colocando em questão o racismo e essa hierarquização, né, das nossas relações, assim. Então, tem isso, assim, dessa ideia de que a gente, né, de salvacionista, né, então, assim, algumas pessoas brancas dizem, então a gente tem que ser antirracista, o que a gente pode fazer? E aí tem essa ideia de, né, vamos salvar as pessoas negras, fazer pelas pessoas negras. E a perspectiva da luta antirracista, do meu ponto de vista, né, pensando nos autores, né, que trabalham com a questão da branquitude, é que as pessoas brancas possam, né, olhar para as suas práticas, reconhecer os seus privilégios, né, e poder propor transformações, né, a partir desse lugar de privilégio que se tem, também abrindo mão dos privilégios, né, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. A gente só vai sustentar a manutenção do racismo. Um último comentário, assim, que eu queria fazer, pergunta, comentário, né, não é bem o último, né? Mas enfim, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre a tua experiência e a importância do trabalho que tem sido desenvolvido junto à Comissão Permanente de Combate ao Racismo Institucional, o CPCRI, do Instituto de Psicologia, né? Eu acho que enfatizando aí o teu lugar enquanto professora do Departamento de Psicologia Social Institucional, né, nessa comissão, enquanto uma mulher negra, militante, né, antirracista, mãe, enquanto a primeira professora concursada negra do Instituto de Psicologia, tá? Eu acho que é um lugar que é importante de se falar, e dessa tua experiência, né, que é muito, ao mesmo tempo que ela é muito pessoal tua, né, da tua trajetória, ela diz dessa luta coletiva, né? Então gostaria de te escutar um pouco falando sobre essa experiência do CPCRI. Sim. O CPCRI, ele nasceu... né, primeiramente ele era um GT, né, para a gente pensar no enfrentamento ao racismo institucional, e ele surge a partir de uma série de situações que a gente já, que os alunos negros, enfim, já tinham trazido e vem tensionando, né, ao longo da sua entrada no Instituto de Psicologia, né, que falam, né, da prática racista, assim. Então, foi criado um GT para poder pensar ações, e desse GT nasce, então, a possibilidade da comissão permanente, né, para poder ter ações de enfrentamento ao racismo institucional. E aí, como tu falou, assim, da questão do coletivo, é bem importante dizer que muitas coisas que aconteceram no nosso Instituto de Psicologia, né, de avanço em relação às questões étnico-raciais, elas vêm, né, do tensionamento do movimento e do coletivo dos estudantes negros da URGS, né? Então, o protagonismo dos estudantes, ele é muito importante, né? Porque se não fosse isso, talvez, né, a gente não teria tido né, todas as transformações que tiveram até então, e que são poucas, se a gente for pensar, que uma delas é ter, né, uma disciplina dentro do currículo do curso de psicologia, que é a disciplina de relações étnico-raciais, psicologia, né? Então, todas tudo isso que se tornou possível hoje, né, só foi possível pela luta, né, e enfrentamento dos estudantes em relação ao racismo institucional. Então, a comissão, ela vem como um espaço, né, de acolhimento de denúncias e situações de racismo que foram sofridas por alunos, porque até então não se tinha nenhum espaço onde os alunos poderiam, né, se reportar em relação a essas situações. E também como um espaço de poder construir junto com o Instituto, com os diferentes, né, espaços e unidades dentro do Instituto, de ações
antirracistas, né, seja de formação para professores, seja de pensar, né, questões curriculares, enfim, diversas possibilidades que a gente ainda precisa, né, pôr em prática, mas que possam fazer com que a gente, né, olhe para as relações étnico-raciais que se estabelecem no Instituto e pense formas de enfrentar isso, né. E uma delas é, né, a gente precisa, e isso já está sendo, assim, né, repensado e revisado, que é a questão do currículo, que é a questão, né, de que materiais a gente usa, de poder fazer uma transversalização da questão das relações étnico-raciais, porque a gente tem uma disciplina, mas isso não é, se a gente for pensar, né, de novo, assim, pegando a questão da noção de relações que está colocada, né, junto com, né, o racial e o étnico, ela não pode ficar só numa disciplina, né, essa questão, ela tem que perpassar todo o currículo. Então, de poder rever bibliografia, de poder rever como é que a gente, né, opera e trabalha em sala de aula com a questão das relações étnico-raciais, porque se a gente for ver, a gente ainda tem uma certa, muitas pessoas não sabem como trazer e como trabalhar isso. Já ouvi professores dizendo, bom, né, a gente faz uma oficina de abaiomi, a gente traz, né, alguém para fazer uma conversa aqui sobre, sei lá, cultura negra. Isso é sim importante, mas não é só isso, né? Trabalhar relações étnico-raciais é pensar a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se relaciona com o conhecimento, né? Então todas essas coisas elas precisam estar operando num enfrentamento à prática antirracista na universidade. Então, a comissão também vem com uma proposta de poder fazer essas intervenções, né, junto à instituição como um todo, assim, né? E aí isso em diferentes frentes, né? Uhum. Em alguma medida dá para se pensar que essa comissão, ela ela emerge de um contexto das ações afirmativas, né? Porque quando os alunos negros, indígenas, eles começam a chegar em sala de aula, né, tanto na graduação quanto na pós, a tensão ela surge, né, Lu? Então a gente escuta pelos corredores, o clima está tenso, e eu acho que não tem como não ser tenso, né, porque talvez é o primeiro momento que muitos de nós, professores, técnicos e outros alunos, se dão conta dessa questão da racialização, né, e das relações raciais dentro da sala de aula, né. Então, eu imagino que a comissão ela deva ter tido já muito trabalho, né, porque à medida que esses alunos vão entrando e vai mudando o perfil do aluno URGS, né, a URGS precisa se repensar. Só que me parece que não só a URGS, mas as universidades, de um modo geral, elas se abrem para as ações afirmativas, mas ela espera que esse aluno se adapte ao contexto da universidade. E a universidade não fez ainda o movimento necessário, que acho que é isso que tu fala, né? As palestras são importantes, as atividades são importantes, mas a universidade ela precisa se repensar. Não é nenhuma questão de se adaptar, é se repensar, né? É isso que tu está falando, é a reforma curricular, é a relação com o conhecimento, porque senão não é possível acolher esses estudantes, né? Sim, exatamente. E isso traz é bem importante, assim, a universidade tem várias coisas que são complicadas que a gente escuta na universidade, porque a universidade ela opera numa lógica extremamente colonial, né? Porque é isso, assim, o padrão que a gente tem, ele é sempre baseado, né? Ele é sempre eurocêntrico, né? Ele é sempre norte global, né? Para pegar os Estados Unidos junto. Então, o que a gente considera como conhecimento válido, legítimo, tem a ver com a produção desses países, né? E eu estava lendo um artigo essa semana que dizia, que perguntava assim, que falava do quanto era impressionante que todo o que a gente tem de produção de conhecimento legitimado, assim, visto como, né, adequado, ele se reduz a 5 países, né? Então todo o resto, ele só é legítimo se seguir esses 5 países, né? E isso é impressionante se a gente for pensar, né? Porque a gente tem uma produção de conhecimento, né, em diferentes culturas, em diferentes lugares, e a gente vai se reportar sempre, né, a esse padrão, a esse modo que se estabeleceu, né, de novo, a partir dessa ideia de modernidade e colonialidade, né. Tudo que a gente tem aí hoje, né, tem um respaldo dessa lógica.
Então, a universidade, ela nasce para sustentar esse lugar, né, de uma produção, né, norte global centrada, e ela vai reproduzir isso. Se a gente não fizer alguma coisa para tensionar, ela vai continuar reproduzindo isso, né? Então, quando os alunos negros indígenas entram na universidade, o que se espera é que eles se adaptem a esse padrão, que eles se tornem, né, sujeitos dentro dessa perspectiva, desse modo de entender, de um certo modo de escrever, né, de um modo de produzir conhecimento. E aí isso, obviamente, gera tensão e gera muito sofrimento para os alunos, né, porque, enfim, quando um aluno chega na universidade e diz que ele não, enfim, que ele não é escutado, que ele não consegue falar, né, que ele é o tempo inteiro colocado num lugar de quem precisa aprender, quem precisa ler mais, e aí o que precisa aprender e ler está sempre relacionado a um outro modo de vida que não tem, né, conexão com o seu próprio, né? Isso é a operação do racismo, isso é a operação do epistemicídio, né? Isso é a tentativa de adaptar os corpos a uma determinada lógica que é considerada melhor, mais adequada. É uma catequização acadêmica. Exatamente. A catequização, ela não acabou, né, com a independência do Brasil, assim, ela continua até hoje e a gente faz isso o tempo inteiro. E a universidade é um lugar privilegiado para isso operar, né? Uhum. Então, e isso, a gente precisa reconhecer essas lógicas, né? Mais uma vez, falo assim, se a gente não consegue reconhecer isso, não tem enfrentamento possível, né? E isso é um exercício ainda, não há possibilidade da gente, né, ter uma transformação se a gente não reconhece. E ainda hoje é difícil reconhecer. Se um aluno negro, por exemplo, está dizendo para um professor, olha, isso, né, isso está sendo ruim para mim, porque o que tu está fazendo está sendo uma prática racista, e um professor não consegue escutar, acolher, dizer, ok, né, vou tentar rever, não, enfim, mas diz para o aluno, não é assim, né, como a gente vai pensar em transformação, né, da desigualdade racial se a gente não consegue minimamente escutar, acolher um aluno quando ele está te dizendo, né, que aquilo que aconteceu foi uma situação racista? Porque a gente tem essa lógica de um negacionismo no Brasil, porque, né, se tem uma democracia racial, né, todos somos iguais, não tem racismo. Então, assim, o primeiro ponto de uma luta e de uma prática antirracista é poder ouvir o que o outro tem a dizer, né? E reconhecer, assim, de que bom, porque a gente, dentro dessa perspectiva de uma academia que se funda, né, numa lógica colonial, a gente tem também uma prepotência de um lugar de saber, né? A gente sabe sobre o outro, então a gente pouco escuta muitas vezes. É um pouco daquela prática, né, Lu, de eu não sou racista, daí eu posto uma fotinha com meu amigo negro. Né? Sim. Isso a gente tem desde os cargos mais altos da República, que eu não quero citar o nome do sujeito, até, né, outras situações que as pessoas dizem, não, eu não sou racista, eu tenho até eu tenho amigos negros, né, e aí posto uma fotinho lá com um amigo, para poder provar que não é racista. Sim. E não tem nada a ver com isso, assim, tem a ver, assim, a gente precisa reconhecer que a gente, né, que as nossas relações nesse país, elas se estruturam, né, pela lógica do racismo. E aí não importa se tu tem um amigo negro, se tu tem... E eu tenho dito muito também, porque eu sou filha de um casal interracial, né? Minha mãe é branca e meu pai é negro de pele escura. E eu me autodeclaro uma mulher negra de pele clara. E assim, é muito... É um percurso doloroso quando a gente se dá conta de todas essas... dessas questões que estão colocadas nas relações, né? E aí quando as pessoas dizem, usem esse exemplo, eu tenho um amigo negro, então, né, não há racismo. Eu venho de uma família, né, interracial e, sem dúvida, meus pais, né, eles se encontraram, né, eles têm uma relação amorosa, se amam, mas, assim, isso não impede de que haja, né, situações onde aparecem questões racistas, né, por parte da minha mãe. E isso não é porque, né, não existe amor, mas não impede. Porque, né, a gente cresce numa sociedade que ensina a gente, né, essa hierarquia das relações. Então, ela está na gente, né, em todos nós. E esse é um ponto que a gente precisa reconhecer, né.
E essa questão das famílias de casais interraciais é uma questão também, porque a gente, né, pressupõe, então, de que, bom, não vai haver situações onde o racismo aparece, e vai sim, né? Não olhar para isso é só perpetuar essas questões e não olhar para o sofrimento que também se tem, né, em relação ao interior das próprias famílias, né? O racismo é tão perverso que ele está aí em todos, né, em todos os níveis, seja interpessoal, institucional, e a gente precisa reconhecer isso, olhar para isso, né, e pensar efetivamente práticas, né, que enfrentam isso, não simplesmente dizer que, né, não sou racista, né, isso não vai fazer nada a não ser a manutenção do que já está aí, né. Para finalizá-lo, eu queria que tu pudesse dar algumas dicas, né, para os nossos alunos que a partir desse vídeo, tendo escolhido ou não esse tema, né, para fazer um trabalho avaliativo, que isso faz parte da disciplina, né, mas para todos os alunos que assistirem esse vídeo e que se interessaram mais, né, para entender as relações étnico-raciais, as questões de racismo, que se tu poderia dar umas dicas de livros ou vídeos, né, filmes que ajudariam esses alunos, essas pessoas a se aproximar da temática, né. Um deles tu já comentou, né, do Abdias Nascimento, que é o genocídio do povo negro, e aí se tu tiver alguma outra dica, assim, né, eu te agradeço. Sim. Tem várias dicas, né, mas vou pensar em algumas que possam ser mais acessíveis, assim, para... Um deles é o livro do Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, né, porque ele é muito didático naquele livro e faz um panorama, assim, né, de como se institui, né, o racismo no país. Outra autora que acho que é bem importante, assim, que tem textos disponíveis, né, na internet, é a Lélia Gonzalez, assim, que é uma mulher negra que lá nos anos 70 já estava, né, falando e operando numa lógica de produção de conhecimento decolonial, né, que a gente pode hoje nomear dessa forma, pensando as relações no Brasil, sendo uma intérprete do Brasil, sabe? Então, uma mulher negra militante que transitou por vários campos de produção de conhecimento, que vai falar do lugar da mulher negra no Brasil, né? Que vai, enfim, construir conceitos e noções importantes para a gente estar entendendo, né? Sueli Carneiro sempre também, né? Uma pessoa muito importante na produção de conhecimento, assim, tem vários textos falando sobre diversas questões, seja, né, em relação à mulher negra, seja em relação às ações afirmativas. Então ela tem um escopo muito grande, assim, né, de textos sobre temáticas diversas. Ela tem textos falando sobre a questão, né, que também tem se falado muito hoje, mas não significa que não tenha se falado no passado, que é a questão dos pardos, né, do tensionamento que às vezes se coloca em relação a pretos e pardos, né, considerando que a população negra ela é constituída por esses dois grupos, né, essas duas nomenclaturas do IBGE. Então ela tem um texto chamado A Dor da Cor, que é bem interessante. O outro é Negro de Pele Clara, Negros de Pele Clara. E é isso, assim, procurar. De vídeos também tem um documentário que é curto, assim, acho que ele é uns 20 e poucos minutos, que é Menino 23, que é bem interessante também de assistir. E acho que é isso, procurar, né, se inteirar desses autores, assim, de ler com atenção, pensando nas relações, né, que a gente tem no cotidiano. É importante também texto sobre branquitude, né, a Maria Aparecida Bento tem um texto sobre branquitude e branquidade no Brasil, que é um texto que inaugura esses estudos, né, no Brasil, que ele é bem importante, assim, para pensar o lugar da branquitude, porque isso não dá para a gente falar só em questões de negritude e como se a questão, né, do combate e enfrentamento ao racismo fosse só uma questão das pessoas negras. Então é bem importante ler esses estudos sobre branquitude. Tem o Lourenço Cardoso também, que tem um texto bem interessante, que é Branquitude Crítica e a Crítica, né? Então tem uma série de produções aí nesse campo que ela é essencial também, né, para entender e poder fazer esses enfrentamentos ao racismo.
Acho que o próprio site que tu indicou, né, GL10, né, GL10, Instituto da Mulher Negra. acho que no próprio site, né, os interessados podem encontrar também dicas, né, de vídeos, Sim, eu acompanho nas redes sociais, sempre tem uma produção bem intensa, né, de notícias, vídeos, dicas, né, até sim, mesmo de cursos, eu já vi eles divulgando. sim, é um site muito bom, assim, e é isso, são temáticas diversas e, né, tem bastante dicas. Uhum. Bom, Lu, infelizmente nós chegamos ao fim. Acho que já ocupei bastante do teu tempo, mas eu queria te dizer que para mim foi uma alegria imensa estar contigo nessa manhã e aprendi muito te escutando e espero ter outras oportunidades, né, de aprender mais contigo, com as tuas pesquisas, com as tuas experiências. A gente vai ter longos anos aí pela frente, né, para a gente ter trocas e poder aprender um com o outro, né. Mas eu queria te agradecer muito assim pela tua disponibilidade e por compartilhar nesse vídeo não só dos teus estudos, mas também da tua vida, né? Porque essa discussão ela faz parte da tua vida, né? Então, queria te agradecer muito, né? Por isso e por esse momento. Eu que agradeço, mas espero que, né, a gente possa seguir conversando e é isso, a gente, né, vai trabalhando coletivamente, porque sem o coletivo a gente também não consegue, né, muitos movimentos e transformações, né, tenho um trabalho que eu acredito que eu, né, apostar no trabalho coletivo, né, apostar em falar também das nossas experiências, porque isso, né, o meu corpo ele não está fora dessas relações, ele está aí no meio, né, desses tensionamentos também. Então, poder falar das minhas experiências não é uma questão, né, não é só uma questão pessoal, mas, né, o pessoal é político, né, então eu tento trabalhar nessa perspectiva, né, para que a gente possa, enfim, seguir dialogando e construindo, né, uma política antirracista na psicologia, né. Então, muito obrigada pelo convite.